Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhadinha. Eita, olha só a questãozinha que surgiu na sua tela. Essa questão aqui é muito bacana, porque ele menciona nesta questão aqui, deixa eu colocar para você, ó, uma matriz. Então você pensa, opa, tem que saber sobre matriz, mas lá no final ele cobra probabilidade, né? Uma questão bacana aí que fala de um jogo, traz até uma ideia aí de um aplicativo. E nós vamos ler com calma essa questão, nós vamos resolver com calma, fazer bem passo a passo para te ajudar aí de alguma forma. Você que vai fazer uma prova, vai estar estudando esses dois assuntos aí, enfim, vai fazer vestibular, vai fazer Enem, ou simplesmente curioso, curiosa, gosta aí da matemática linda, eu vou te ajudar. Antes, deixa eu te dar uma dica, fazer um pedido, te dar um alerta, te dar um aviso, sei lá, não esquece de fazer inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça isso, além de você resolver ou descobrir questões como esta aqui, porque vão surgindo coisas aí no canal. Né? Questões de vestibulares, questões de Enem, concursos militares, concursos públicos, raciocínio lógico matemático, aulas, lives. E aí você fica sabendo de primeira mão, né? Além de ajudar o professor Tatarinho aqui, que vai ficar muito feliz. Beleza? Vamos que vamos então. Olha só o que diz a questão então. Imagine um jogo para celular chamado Onde Estão os Uns. O aplicativo gera de modo honesto, aleatório e sigiloso uma matriz A de dimensão 7 por 7 com 46 entradas de valor 0 e apenas 3 entradas de valor 1. O objetivo do jogador é, a partir de dicas fornecidas pelo aplicativo, descobrir quais são as entradas da matriz com valor 1. Daí o nome do jogo. Logo após o seu início, admita que as seguintes dicas são fornecidas. Tem 3 dicas aqui que a gente vai conversar daqui a pouco. Considerando todas as possíveis matrizes que poderiam ser geradas pelo aplicativo satisfazendo o enunciado e as dicas, assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade de a matriz gerada ter entrada A64 igual a 1. Então, tudo nos levava a acreditar que nós estávamos falando do mundo matrizes, mas de repente o cara coloca aqui probabilidade. É claro que sim, a gente vai ter que ter conhecimento aí sobre matrizes, mas no final a gente vai trabalhar com o conceito de probabilidade, beleza? Então vamos começar conversando pela seguinte situação. A questãozinha coloca essa imagenzinha aqui bacana, tá? Ó, mostrando como é que seria esse aplicativo. Eu já estava esquecendo de mostrar para você. A primeira coisa que eu vou conversar com você é sobre essa representação matricial aqui. Como ele falou que é uma matriz de dimensão 7 por 7, ele está nos dizendo que nós temos 7 linhas e 7 colunas. E ele falou porque a matriz, o nome dela é A e os elementos dispostos ali por linhas e colunas azinhos. Então eu vou representar de uma maneira generalizada para você. Então perceba que, por exemplo, ó, este elemento aqui, ó, A11, o 1 e o 1 está indicando a posição da linha e da coluna. Ó. Primeira linha, primeira coluna. Este elemento, por exemplo, aqui, ó, A15, ele está dizendo que está na posição 1 na coluna 5. Este elemento aqui, ó, A52, está dizendo que está na quinta linha, na segunda coluna. É isso que ele quer dizer para a gente, beleza? Uma outra coisa importante, né? Você já deve ter enxergado que, Tatarim, de repente brotou um elemento 1 aqui, ó, no lugar do A44. Por que isso? Vamos conversar o seguinte aqui sobre esta informação. Aqui no texto, ele menciona para a gente que nós temos 46 entradas de valor 0 e apenas 3 entradas de valor 1. E essa informação associada com a ideia da primeira dica já me faz pensar então que o elemento A44, como ele não pode ser igual a 0, ele é diferente de 0, ele necessariamente tem que ser 1. Foi isso que eu pensei, justamente para colocar aqui nessa situação ou nessa representação que antes estaria generalizada como A44. Beleza? Partindo para a dica 2, eu quero que você observe que ele mencionou aqui que se
AII é igual a 1. Como assim, Tatarim? AII. Cadê o AIJ? Quando ele coloca AII, ele está dizendo que as notações, as indicações de posições têm que ser iguais. O que significa II? Quer dizer que ele está falando que a linha e coluna têm o mesmo valor. Por exemplo, 1, 1 aqui, ó. 2, 2. 3, 3. O 4, 4 que a gente já colocou, que é o elemento 1. 5, 5. 6, 6, 7, 7. Ele está falando dos elementos da diagonal principal dessa representação matricial. Então, ele está falando que se o I, a posição desses elementos aí, ou qualquer um desses elementos da diagonal principal, eles vão ser igual a 1 somente se o I for igual a 4. E se o I for igual a 4, ele está dizendo que linha é 4 e coluna é 4. Isso a gente já fez. Isso nos faz acreditar e concluir que os outros elementos, então, já que não são 1, necessariamente eles são iguais a 0. E aí eu já posso colocar, então, esta outra representação para você. Então, veja que eu já tenho, né, alguns elementos dessa representação matricial aí na tela. Beleza. A terceira dica, ele menciona isso aqui, ó. AIJ é igual a AJI. O que ele está dizendo? Que se eu trocar a posição entre esses elementos, ou entre esses valores aí de linha e coluna, esses elementos vão ser iguais, vão ser os mesmos valores. Como assim, Tandrine? Por exemplo, A12, linha 1, coluna 2. Ele vai ser igual ao elemento A21, linha 2, coluna 1. A14, linha 1, coluna 4. Ele vai ser um elemento igual ao A41. É isso que ele está dizendo. A46, ele vai ter um valor qualquer que vai ser igual a esse A64. E assim por diante. É isso que ele está dizendo para a gente. Então eu já posso representar isso aí, ó, com a mesma anotação, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Beleza? Então já vejo que eu já deixei com a mesma anotação. Maravilha. Bora lá falar da parte da probabilidade. Não esquece que o nosso objetivo é justamente calcular a probabilidade de a matriz gerada ter essa entrada A64 igual a 1. Então, o que nós vamos pensar aqui, né? Nós já sabemos a característica dessa representação matricial, nós já sabemos o que acontece aqui nesses elementos da diagonal principal, e quando ele fala aqui que tem apenas 3 entradas de valor igual a 1, e nós já temos 1 indicado aqui, quer dizer que nós vamos ter mais 2 entradas de valor igual a 1. Porém, por exemplo, veja que se eu tiver uma entrada de valor igual a 1 aqui, ó, neste elemento A21, lá no outro elemento que era A12, pelo que nós já discutimos anterior, a gente sabe que também vai ter o mesmo resultado, também vai ser 1. Consequentemente, se este elemento A32 for igual a 1, o outro elemento 1 vai estar aqui, ó, neste A32. Então perceba que aonde que nós vamos ter entradas de valor igual a 1? Nós vamos ter aqui, ó, nesta região aqui abaixo da diagonal principal. Ó. Em qualquer desses 21 elementos, eu vou ter um deles, qualquer um deles, com entrada a valor igual a 1. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente calcula a probabilidade, eu tenho que fazer uma razão entre dois valores. O número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Então, nós temos 21 possibilidades de inserções do algarismo 1, ou 21 possibilidades de entrada 1, que seria qualquer um desses 21 elementos. Lembrando que nós temos 49, eliminamos esses 7 aqui que a gente já analisou, restam 42, claro, 21 para baixo, 21 para cima. Então, qualquer um desses 21 aqui pode ter entrada 1. E o que nos interessa? O que nós temos de casos favoráveis? Apenas este campo aqui, ó, ter entrada 1. Ou seja, nós temos um caso favorável, que seria exatamente este cara aqui ter entrada igual a 1, dos 21 que eu coloquei aqui para você. Ou seja, a probabilidade é de 1 para 21, que é exatamente o que nós temos na alternativa letra B. Ok? Então veja que deu bastante trabalho essa questão aqui. E é uma questão que cobra probabilidade, o conhecimento de probabilidade da gente, mas exige da gente conhecimento bastante aí sobre representação matricial. E, lógico, dentro das dicas aí que a banca forneceu para a gente.
Não esquece de curtir o vídeo, de fazer algum comentário para realmente saber se está te ajudando de alguma forma, se você ficou com alguma dúvida. Eu sempre fico à disposição aqui, desejo para você muito sucesso e até a próxima. Tchau!